Deus e a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos aí do canal do YouTube. Estou aqui ao vivo, irmão, para conversar aqui no Bate-Papo Cristão. Sou o vosso irmão Cristo Lorival. Também ali faço parte do trabalho da comunidade cristã no Brasil, mas estou aqui para o Bate-Papo Cristão. Você que está me vendo aí pelo canal do YouTube, eu queria abordar um tema, irmão, que me deu inspiração. Devido a conversas, né, irmão, com alguns irmãos na rede social, e veio essa parte aqui que fala sobre a religiosidade. E diz uma parte aqui, irmão, que a religiosidade ela é pior do que, eles falam que é pior do que a imoralidade. Um artigo muito interessante, onde fala: a religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que ao observar ao ensino do Senhor Jesus, entendemos que ela pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. Aproveitar aqui, irmão, se eu mandar aqui compartilhar com os irmãos sobre essa live aqui, quando eu queria falar sobre esse tema religiosidade, que muitas vezes somos religiosos e não percebemos, né? Então, somos religiosos e não percebemos que estamos praticando a religiosidade, porque ela é maléfica, irmão. Ela extrapola o bom senso e o entendimento das pessoas cristãs, né? Deixa eu baixar o volume aqui. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós praticamos essa religiosidade e não percebemos. Não percebemos que estão sendo religiosos demais. Entendeu, meus irmãos? Louvado seja Deus. O irmão do grupo aqui tem um dos grupos, Jesus, a Graça Maravilhosa. Estou mandando aqui um link. Eu estou mandando aqui um link para os irmãos aqui do grupo, né? Estou aqui no canal do YouTube, canal da RCCB, onde eu gostaria de falar sobre a religiosidade. Eu vou voltar a ler aqui o tema, se alguns irmãos quiserem acompanhar, quiser participar. É muito bom. Quantas vezes, irmão, acabamos, por causa da religiosidade, ferimos o que é o mais essencial, que é o nosso próximo, que é o nosso irmão, né? Ao mesmo tempo que a gente é guardador dos princípios do Evangelho, da lei de Deus, esquecemos do amor de Deus e esquecemos de amar o nosso irmão. Então ele fala assim que a religiosidade é algo tão perverso, quando a gente se torna religioso demais, tão perverso, que espiritualmente mais venenoso do que a própria imoralidade que um cristão possa cometer. E ele fala assim, diz assim, lemos na Bíblia que a perversa cidade de Sodoma teria se aberto ao ministério de Jesus e a sua pregação de arrependimento, enquanto os judeus de seus dias não. E você, Cafarnaum, será levada até o céu? Não, você descerá até aos Hades, se os milagres que em você fora realizado tivessem sido realizados em Sodoma. Ela teria permanecido até hoje, mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você, Mateus. Porque, irmão, os religiosos no tempo de Jesus, de tão guardadores que eles eram da lei, que eles preferiram crucificar Jesus, perseguir Jesus. O religioso, ele persegue o seu próximo, ele persegue o seu irmão, ele persegue as pessoas cristãs em nome de uma religiosidade que ele não tem, em nome de uma santidade que ele não tem. Tem alguns que até querem justificar, alegando que tem que praticar as boas obras.
E as boas obras que ele pratica não são aquelas obras de ajuda ao próximo, mas é umas obras de se auto-justificar que anda em santidade. Quando era novo de denominação, eu queria servir ao Senhor. E quantos estão me vendo aí, ouvindo? Talvez você queira servir a Deus, você quer seguir, né, a ordenança de Deus. É o que nós procuramos? Uma igreja, que nós chamamos um templo, né? Uma denominação, uma igreja, onde se reúnem pessoas cristãs que falam do amor de Deus, falam do Evangelho, e ali você quer professar sua fé no Deus Criador, no Deus Todo-Poderoso. É anunciado a Cristo, qualquer denominação, se você for no trabalho de evangelização, eles vão falar de Jesus, eles vão falar do amor de Jesus, eles vão falar do amor de Deus, do sacrifício de Jesus. Aí você crê em todos aqueles processos, como eu criei também. E eu segui, queria me batizar. E quando eu queria me batizar, houve um debate entre grupos religiosos. Pessoal do ministério, do outro ministério, e um falou assim: olha, para você servir a Jesus, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que entender as escrituras, compreender direitinho, né? Saber o que você está fazendo. E o outro falava: não, você tem que crer somente e obedecer, colocar em prática no seu coração. Tem vontade de fazer. Bom, eu tinha vontade de servir ao Senhor. Porque a Bíblia é bem clara, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra e eu criei no Evangelho. Eu queria seguir, eu queria me batizar, mas aí tinha as normas. Não é você apenas crer, você renunciar ao pecado. Não, você tem que seguir umas normas de um determinado ministério. E alguns ministérios colocavam até umas regras, que era a conscientização. E o outro, não, você vai... Irmão, e devido às coisas, a sequência, eu acabei num ministério que não era seguindo aquelas novos padrões lá, né? Tem uma evangelização mais especializada lá, vamos dizer assim, um discipulamento, vamos dizer assim, né? Melhor entender o passo que eu estava seguindo para seguir o Senhor Jesus, né? Um aprendizado. E eu segui aquele evangelho, né? Onde eu criei, né? Pela mensagem da palavra. E eu, como muitos, me batizei. E quando você se batiza num lugar, tem a euforia da alegria de se você ser um crente novo, aquele fervor, né? A compreensão de alguns, né? O amor de alguns que abraçam e te aproximam, procuram te dar força. E depois começa a vir outros grupos de pessoas santas, né? Pessoas que já estão há tempo ali, pessoas que já passaram por processo e que conseguiram em algumas coisas terrenas, né? Como naquele tempo havia problema de coisa de televisão, jogo de futebol, coisas seculares, irmão, coisas do mundo secular. E o mundo diz assim: não, para ser crente tem que largar tudo isso. Como hoje em dia mesmo, eu estava conversando com os irmãos, ele falou: para ser crente tem que... o crente não pode usar bermuda, por causa do evangelho do uso e costume, porque foi ensinado a ele que devemos ter um porte cristão. Como naquele tempo tinha algumas exigências de problemas seculares, de vida secular, de coisas seculares, futebol, televisão, essas coisas, mesmo no dia de hoje existe ainda nas denominações a prática do uso e costume. Pessoas que se modelam por fora, ou usam um traje considerado decente, né? Eles dizem considerado decente, roupas, e cada ministério cria um padrão. Tem ministérios que são mais, nessa parte são mais livres, mas outros são mais rígidos. E se você usar, porventura, uma bermuda, você é considerado como alguém pecador. Pecador. Alguém que dá escândalo, alguém que cria escândalo no Evangelho de Cristo. Mas tudo isso por causa da religiosidade, irmão. Por causa dos padrões religiosos que a denominação ela tenta impor
e modelar o seu fiel externamente, esquecendo que a verdadeira o modelar perfeito tem que ser no seu interior, através da mensagem da palavra de Deus, através de Cristo. E muito é pregoado o uso e costume. Olha, até o dia de hoje não aboliram essa parte. O uso e costume faz parte da vida evangélica, da vida cristã. Mulheres com seus trajes, cabelos crescidos, não pode ter vaidade, não pode ter uma pintura, não pode usar brinco, usam certos trechos bíblicos para condenar, né? Homens fala que tem que ter um porte cristão, que tem uma vestimenta, que tem que ter um certo tipo de cabelos cortados, né? Esquecendo que historicamente o cabelo dos judeus era maiores, muito mais do que o meu, minha cabeleira, né? Esquecendo que nos tempos de Jesus os homens usavam vestidos, tanto o homem como a mulher, havia um detalhe específico que diferenciava o vestido do homem e o vestido da mulher. Como os dias de hoje, falam que a calça comprida para o homem é a calça e a roupa e saia para a mulher. Mas a mesma postura tem de corte dos cortes, tem calça para o homem e calça para a mulher. Alguns alegam por causa que cria vamos dizer assim, uma sensualidade, a mulher usando calça, porque demarca a formação do corpo. E o homem tem que ser evitado isso, porque está no coração de quem? Do homem, essa sensualidade. Como se a mulher também com o vestido ou com a roupa também não provocasse o mesmo sentido. E o sistema religioso ele modela as pessoas através disso. Tem pessoas que são doutrinadas, irmão, a andar com porte e aparência e mostra um exterior, né, de santidade, um exterior que não condiz com o interior. E a verdadeira transformação tem que começar no nosso interior, no nosso entendimento. Nós temos que ser libertos no nosso interior. Para isso que veio o Evangelho do Senhor Jesus, nos transformar no nosso interior, através do conhecimento da verdade da palavra de Deus. E quantos, irmão, acabam em nome do Evangelho esquecendo aquele ensino de Jesus? Aqueles que amam a Deus, mas aborrecem o seu irmão, ele é mentiroso. E quantas vezes nós aborrecemos o nosso próximo, nosso irmão, por atitudes ou por nós vermos certos comportamentos do nosso irmão, eu quero não falar, quero não vestir, quero não agir, e não sabemos o que tem no coração daquele irmão. Às vezes tem pessoas, irmão, que não tem um comportamento externo igual muitos, mas tem um bom coração. Ele é prestativo, é solidário, ele ajuda. E tem outros que tem um exterior todo comportado, mas não tem o essencial, a caridade, o amor com o seu próximo. E as pessoas também, né, entendem que em nome de uma religiosidade, de uma instituição, em nome de um ministério, eles defendem mais o ministério do que o próprio Cristo. Porque eu vou falar agora, estou falando, como eu falei, é um bate-papo cristão, porque eu não estou pregando o ministério. Porque todos esses ministérios que tem aí, eles foram criados devido à reforma protestante. Os reformadores surgiram essas denominações que hoje chamamos de evangélicas, que na verdade são protestantes. E através dessa reforma, aí foi trazido também o uso e costume. Foi trazido também as ordenanças, né? E o essencial que transforma verdadeiramente a pessoa cristã, eles não preservam, que é Cristo. Porque são poucas as denominações cristocêntricas, que tem Cristo como centro de tudo ali. E aí ele começa a conhecer uma pessoa quando segue um evangelho cristocêntrico, quando ele tem os atributos, tem alguma coisa que lembra do Criador, que é justamente o amor,
a misericórdia, a compreensão, o perdão, né? Entender o irmão fraco, compreender as pessoas na sua evolução espiritual, porque cada um de nós, irmão, nós temos um aprendizado e temos um desenvolvimento espiritual. O que eu penso hoje não é o que eu pensava há 35 anos atrás, há 40 anos atrás, porque foi me passado um evangelho, lógico, né, de Cristo, mas recheado de religiosidade também, né, de ordenanças. Eu não estou aqui para quebrar ordenança, eu não estou aqui para você mudar de comportamento, não estou aqui para você mudar de vestuário, não é isso. Eu estou aqui para falar que Cristo quer o melhor que nós temos, que é o nosso interior. E muitas vezes nós julgamos, condenamos outras pessoas por aparências e o pior, por coisas passadas, por acontecimentos passados. E sempre os relembramos, porque o perdão, irmão, quando Deus nos perdoou, Ele nunca lança em nosso rosto aquilo que nós éramos. Mas nós crentes, nós cristãos, nós lançamos no rosto aquilo que as pessoas eram. Quando nos surgimos em debates, em conversa e que nós divergimos no entendimento da palavra de Deus, muitos começam a relembrar o que aquela pessoa fez lá no passado, para se justificar, para condenar, para mostrar que aquela pessoa não é cristã, porque ela errou no passado. Ele não analisa o que a pessoa é hoje, assim o que ele era antes. É como eu falei, todos nós estamos num processo de evolução, todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Algumas pessoas se preservam na sua vida humana, se afastando da prostituição, se afastando do pecado, da imundícia que fala. Mas não é só isso, a nossa trajetória cristã. Ela tem que ter a essência, a compaixão, o amor e a misericórdia com o nosso próximo. Ajudar o nosso próximo não é só ou alimentá-lo com um produto material, uma cesta básica, né? Não é só comprar um vestido do nosso próximo, uma roupa. Tem uma história no passado bíblico muito antiga, quando um homem se embebedou e ele se despiu, se ficou nu, suas roupas. E os seus filhos viram a nudez do pai e riram, zombaram. Mas um sabiamente foi lá e cobriu. E a história conta que o pai amaldiçoou aquele que zombou e despiu a nudez. Esse exemplo, irmão, nós temos pregado de hoje. Nós nunca temos que mostrar a nudez do nosso próximo assim, né? E sim cobrir ela, né? Para que ela venha não sofrer com situações desagradáveis. Nós devemos cobrir pessoas com outras roupa com a espiritualidade, com o amor de Deus. Nunca devemos desnudar o nosso próximo, o nosso irmão, principalmente quando o nosso irmão erra, o nosso irmão peca. Porque existem vários tipos de você ser um bom samaritano. Tem aquele que ajuda a pessoa na parte física, humana, não sei como fez aquele homem, mas tem aquele que ajuda na espiritualidade, ajuda na fé, nos conselhos, visitando, ou aconselhando, ou amando, né, ou perdoando, sendo solidário, sendo um amigo, sendo um ombro amigo, aquela pessoa que ele pode contar. Muitas vezes, nas nossas dificuldades, em que nós pensamos? Um ombro amigo, uma pessoa, um conselheiro, alguém que vem ao nosso encontro e nos ajudar naquele problema espiritual. Quantos confessam os seus problemas para o outro e o outro, em vez de ajudar,
espalha a notícia para outros, né? E divulga e mostra a nudez do seu irmão, ou conta para o ministério, ou conta para outras pessoas, e acaba aquela pessoa, em vez de ser ajudada, ela ser julgada e condenada. Então, irmão, isso faz por causa da religiosidade, isso por causa do sistema religioso, isso por causa das regras, por causa da aparência, e não por causa de Cristo, dos fundamentos. Então, muitas vezes, irmão, não quero expor aqui, mas muitas vezes em grupos de redes sociais há debates cristãos, pessoas cristãs conversando, falando do Evangelho, e quantos, em nome de uma instituição, preferem jogar uma alma para fora da graça de Cristo, né? Porque considera que a graça dele é o sistema que ele está, que é a religiosidade que ele frequenta, que ele é assíduo. E a Bíblia nos ensina que ser cristão é crer em Cristo, e crer em Cristo é amar todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, né? Quando a pessoa genuinamente confessa a Cristo como seu Salvador, ele faz parte do corpo de Cristo, ele faz parte da grande igreja universal do Senhor Jesus. Então, a igreja espiritual, essa invisível que muitos estão me vendo, enquanto existe nesse mundo, que é a verdadeira igreja de Cristo, essa é a importância. A igreja, essa que nós identificamos também como uma forma de templo, e que tem pessoas ali, essas igrejas locais ou essas denominações, elas são denominações, né? Não é igreja, mas sim, cada alma que está ali dentro é importante, porque custou gotas de sangue do Senhor Jesus, morreu por você, por mim, não morreu por um sistema religioso. Isso é uma obra humana, isso surgiu há pouco tempo, isso é da modernidade dos dias atuais. Mas a verdadeira igreja é como o tempo, naquele tempo que as pessoas seguiram a Cristo, naquele tempo que não existia as Bíblias que nós temos hoje. Surgiram algumas cartas no tempo do apóstolo Paulo, né? Nos anos 53, 54, 55, foi surgindo as cartas, né? Eles seguiam apenas a Cristo, o Messias, o Salvador, ouviram falar dos milagres, das curas, das maravilhas, mas seguiam a Cristo. Isso aí é seguir o verdadeiro Evangelho, seguir a Cristo, os seus ensinos, o seu amor, e não seguir padrões, irmão, padrões religiosos, padrões que apenas levanta o ego de uns, de aparências, né? Eu confesso, irmão, que eu não sou de interagir muito no YouTube, né? Eu tenho dificuldade de conversar com o irmão, e nem olhei se tem irmão online aqui, né? Mas eu vou procurar ver se tem e responder alguma coisa, ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Também nem sei se eu liberei o chat aqui, né, irmão? Até nisso eu tenho dificuldade. Então você que está... Deixa eu abaixar aqui. Você que está me vendo aí pelo YouTube, né? Se você quiser participar aqui do canal, também não sei se está... Vamos ver aqui. Mas a minha intenção, irmão, é sempre falar aqui e ficar gravado aqui no meu canal do YouTube. Alguém que possa ouvir essa mensagem. Porque eu sinto que existem muitas pessoas que estão em grupos hoje na rede social, às vezes querendo falar do Evangelho, querendo falar de Jesus, mas acaba falando da instituição e acaba brigando com o seu próximo, né? Com o seu irmão, né? E muitos procuram os grupos da rede social que esperam uma palavra de conforto, porque estão fora do sistema da religiosidade, do religioso, né? E está esperando aquela pessoa que diz cristã ou aquele outro, uma palavra, algo que venha acrescentar as dúvidas, né? Passando as suas dúvidas, melhorar na sua vida espiritual, na sua fé, crescer espiritualmente. E muitas vezes não é o contrário. As pessoas, em vez de fazer isso, né? Existe uma guerra muito grande, né? Muito grande nessa parte. Então você, meu irmão, minha irmã, eu acho que eu estou com o celular errado aqui para mim conversar aqui.
Mas não tem nada não. Então, o meu intuito aqui hoje é falar dessa parte, né? Louvado seja Deus. Então você que participa de grupos, de redes sociais, você que teve outro irmão, procura ser solidário, procura ajudar ele espiritualmente, com conselhos que venham edificar a verdadeira obra de Deus, que é crer no Senhor Jesus, é falar do Evangelho, ou é das pessoas que foram transformadas no Evangelho. Essa é a obra do Senhor Jesus. Muitos acreditam que a obra de Deus é o local que ele está indo, é a instituição, é a estrutura física, é a estrutura né? E ali não é a obra de Deus, irmão. Ali é uma organização humana que o homem criou para se reunir. Mas as pessoas que estão ali, que foram transformadas pelo Evangelho, é a obra de Deus. Eu faço parte da obra de Deus, você faz parte da obra de Deus. Então, fazer da obra de Deus também é se preocupar com o seu irmão, com o seu próximo, com o seu semelhante, né? Louvado seja Deus. Então, meu irmão, que você quer começar com a conexão. Então, a obra de Deus somos nós. Tudo aquilo que se refere no Evangelho. Aqueles que evangeliza faz parte da obra de Deus, aquele que crê faz parte da obra de Deus, aquele que obedece faz parte da obra de Deus. Tudo que se relaciona com Cristo é obra de Deus, irmão. Agora, o que é a organização humana? Isso não é obra de Deus. Deus não mandou construir templos, Deus não mandou construir bancos, Deus não mandou construir nada. Deus quer que o seu povo crê no seu Filho Jesus. Ele veio, né, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou. Você é um Cristo vivo. Né? Fazer a obra de Deus é crer naquele que enviou, é crer em Deus, crer em Jesus, crer na sua palavra, crer nas suas promessas. A instituição, tradições, né? Doutrinas internas, isso não é obra de Deus, mano. Faz parte da nossa organização. Mas todos aqueles que foram feitos através da palavra de Deus, que foram agraciados, isso faz parte da obra de Deus, é a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa é a minha participação, né? Eu vim aqui com os irmãos aqui dos grupos do WhatsApp que eu tenho participado, né? Não, a minha intenção não é expor ninguém, mas sim falar. Você quer fazer a obra de Deus? Se preocupe com o teu irmão, com o teu próximo, né? Não precisa ser da sua denominação. Teu irmão em Cristo não é só o seu irmão da sua denominação. Teu irmão é todo aquele... O próprio Jesus falou assim: meu irmão, os meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Quem faz a vontade de Deus nessa terra, irmão, obedecendo o Santo Mandamento, é a obra de Deus. Todos que obedecem o Evangelho é a obra de Deus. Todos que faz parte desse trabalho do Evangelho de Jesus, através da palavra, é a obra de Deus. Amém? Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe. Esse é o bate-papo cristão, né? Essa reflexão, na verdade, né? Um desabafo também da minha parte, né? Então, você aí que está aí, vai me ouvir, você faz parte da obra de Deus, da Igreja Verdadeira de Cristo, né? O Senhor Jesus naquele dia não vem buscar as igrejas, né? Alguns irmãos acham que naquele dia vai vir certos ministérios, o Ministério A, Ministério B, Ministério dos Irmãos do Ministério. Não, ele vem buscar todo aquele que creram no Evangelho e creram na pessoa do Senhor Jesus. E que lugar que ele vai vir, isso não importa. Importa que você creu no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Todos ficam na santa paz do Senhor Deus.